Vamos lá, estou gravando. Bom dia, gente. Na aula passada, a gente falou sobre o condutor em equilíbrio eletrostático, né? Tá certo? Aí a gente fez os exercícios 1 e 2. Isso era na página... Deixa eu ver se eu acho aqui. Na página 137, né? Aí sobraram os exercícios da página 138, que eu pedi para você dar uma olhadinha, fazer, para treinar, certo? E para a gente poder tirar as dúvidas na aula de hoje. É isso mesmo, né? David, por favor, confirma para mim, é isso. Beleza. Isso. Então tá, vamos dar uma olhadinha na questão número 3. Obrigado, Caiane. Obrigado. É isso mesmo. Então, questão número 3. Considere uma esfera maciça, metálica, eletrizada com carga elétrica positiva. É correto afirmar que... Tá, então, antes da gente analisar as alternativas, vamos pensar. É uma esfera metálica eletrizada com carga elétrica positiva. Isso significa que, no processo de eletrização, essa esfera ganhou ou perdeu elétrons? Fala comigo. Vamos lá. Ela tem carga positiva. No processo de eletrização, ela ganhou ou perdeu elétrons? Ganhou? Perdeu. Vamos devagar, vamos pensar com calma. Pensa numa esfera neutra, ok? Aí eu eletrizo ela por atrito e ela fica com carga positiva. Ela ganhou ou perdeu elétrons? Perdeu. Perdeu. Tá, isso era o fundamental desse enunciado, tá? Se ela está com carga positiva, é porque no processo ela perdeu elétrons. Ok? Aí essa é uma daquelas questões de somatório, né? Então, a primeira afirmação, a afirmação 1, ele fala assim: a esfera ficará com carga elétrica nula se perder elétrons. Mas tá certo isso? Ela tem carga positiva. Significa que ela já perdeu elétrons. Ela estava equilibrada, perdeu elétrons. Se ela perder mais elétrons, ela vai ficar nula? Não, só vai fazer aumentar a carga elétrica positiva dela, certo? Tá ok? Então, a 1 está fora, a 1 era uma bobagem, né? 2. O campo elétrico é nulo no interior da esfera. Opa, aula passada, lembra? Lembra quando nós falamos do gráfico do campo elétrico? Tá? Que era alguma coisa assim, pessoal? Tá? Intensidade do campo em função da distância. Vamos supor que isso daqui é o raio da esfera, certo? Eu disse para você que no exterior o campo elétrico se comporta como se toda a carga dessa esfera estivesse no centro, tá? Então, o gráfico do campo em função da distância era aquela tal hipérbole, lembra? Tá? Decai rapidamente com a distância no início, depois vai decaindo cada vez mais devagar, etc. Então, o campo elétrico do lado de fora do condutor em equilíbrio eletrostático varia como se a carga tivesse toda concentrada no seu centro. Tá? Aí tinha aquela discussão que eu falei para você que era difícil demonstrar e havia até algumas divergências de que exatamente na superfície do condutor o campo elétrico tinha metade deste valor aqui em cima. Que valor é este? K módulo de Q sobre R ao quadrado. Certo? Onde R era o raio do condutor. E esse valor aqui? Metade daquele. Então era K módulo de Q sobre 2R ao quadrado. Certo? Tudo bem? E no interior? No interior não tem campo elétrico. Se o condutor já estiver equilibrado, não pode ter campo elétrico lá dentro, porque se tiver campo elétrico lá dentro, as cargas elétricas ainda se movem. Se ele já está equilibrado, não pode ter campo elétrico no seu interior. Beleza? Lembrou dessa conversa da aula passada? Lembrou? Desculpa, ó, aqui a gente vai colocar bolinha vazia. Tá legal? Pronto, agora o gráfico está certo. Beleza? Então, do lado de fora, mesmo para pontos muito próximos da superfície, tudo se passa como se a carga estivesse concentrada lá no centro da esfera. Exatamente na superfície, o campo tem metade desse valor aqui.
Tá? E no interior, o campo é nulo, não pode ter campo, porque se tiver campo, as cargas livres ainda são forçadas a se movimentar. Beleza? Joinha? Então, a 2 é uma afirmação verdadeira ou falsa? Campo elétrico é nulo no interior da esfera? Verdadeiro, né? Então, marca aí o 2 para o nosso somatório. 4. O campo elétrico é nulo apenas no centro da esfera. O campo elétrico é nulo em todo o interior da esfera. Tá? Então, risca aí, o 4 não serve. 8. A diferença de potencial elétrico entre dois pontos no interior da esfera é nula. Belezinha? Sim. É isso, Aninha. Essa é a questão dos potenciais, né? Lembra que eu falei para você que não pode ter diferença de potencial entre dois pontos na esfera? Porque se houver diferença de potencial, forma corrente, as cargas se movimentam. Tá certo? Então, os potenciais têm que ser todos iguais no centro da esfera. Quando a gente falou sobre o gráfico do potencial elétrico, eu falei alguma coisa assim, ó. Aqui, o raio da nossa esfera, certo? Para pontos na superfície fora da esfera, o comportamento do potencial, aqui é potencial, né? Desculpa, esqueci por aqui. Campo, distância, distância. Pronto. O potencial elétrico se comporta como se toda a carga estivesse no centro. Tá? Então, o gráfico também dá uma hipérbole, só que é uma hipérbole equilátera, ela é uma hipérbole cúbica. Certo? Tudo bem? Tá, então o potencial na superfície é dado por KQ sobre R. Certo? Do lado de fora da esfera, o potencial decai como se toda a carga estivesse no centro. Mas do lado de dentro, da superfície para dentro, os potenciais têm que ser todos iguais. Não pode ter diferença de potencial se não tem movimentação de carga. Portanto, os potenciais são todos iguais. O potencial é constante no interior da esfera. Tá legal? Então, ó, ele está falando na 8. A diferença de potencial elétrico entre dois pontos no interior da esfera é nula. Verdade, porque quaisquer dois pontos no interior da esfera terão o mesmo potencial. A deriva entre eles será zero. Tá? Então, gostei da 8 também. Pode marcar o 8 aí para o nosso somatório. Legal? 16. A intensidade do campo elétrico em um ponto qualquer no interior da esfera é diretamente proporcional à distância do ponto ao centro da esfera. Tá certo isso? A intensidade do campo no interior da esfera é proporcional à distância até o centro da esfera? A intensidade do campo no interior da esfera é quanto? É zero para qualquer ponto no interior da esfera. Portanto, a 16 também foi uma bobagem. Eu gostei de poucas. Quais foram as que eu gostei? 2 e a 8. 2 e 8, a soma é 10. Beleza? André, Oi, oi, tudo bem? tudo jóia? Joia. Cadê? Então, o 4, o campo elétrico é nulo apenas no centro da esfera. Eu não entendi porque essa tá errado. Peraí, deixa eu voltar o enunciado aqui, Esther. 4. O campo elétrico é nulo apenas no centro da esfera. Não, Esther. O campo elétrico é nulo em toda a região interna dessa esfera. Ele não é nulo só nesse ponto. Tá legal? Ó, eu acho, eu estou aqui batendo uma aposta de que essa frase que ele colocou era para confundir você com relação a campo gravitacional. Tá? Eu não sei se você chegou a ver isso nas aulas de mecânica, tá? Mas você pega um planeta qualquer, por exemplo, a Terra. Tá? Então, vamos supor que o centro da Terra está na origem do sistema coordenado. Se você for falar de campo gravitacional em função da distância, tá? Do lado de fora da Terra, na superfície e fora da Terra, o campo gravitacional se comporta como se toda a massa tivesse concentrada lá no centro. Tudo bem? Mas do lado de dentro, o campo gravitacional se comporta assim, ele cresce linearmente. E isso tem uma explicação, tá?
A explicação é, por que que isso é diferente daquilo? Resposta, porque aqui a carga está toda concentrada na superfície. Tá legal? É como se fosse uma única casca eletrizada e não houvesse mais nada lá no meio. Então o gráfico assume essa característica. Agora, quando você está em campo gravitacional, se você vai indo para dentro da Terra sempre tem massa. Até o centro da Terra você vai encontrar massa. Então a massa não está distribuída na superfície como a carga está distribuída na superfície. Por isso esses dois gráficos de campo ficam muito diferentes no interior do corpo. Tá? Agora, no exterior do corpo, o comportamento matemático é muito parecido para os dois. Então, no caso do campo gravitacional, ele só é no centro da Terra. Tá? No caso do campo elétrico, ele é nulo em todo o interior do condutor, porque eu estou tratando agora de uma casca esférica de cargas elétricas. Tá ok? Ah, entendi. Essa é a diferença. Tá? Então, aqui é no tempo, o tempo todo, não, em todas as posições no interior da esfera. Tá joia? Tá joia. Obrigada, professor. De nada, perigoso, né? Ó, o problema dessas questões é que normalmente elas são muito conceituais, né? Você vê que o cara vai lá e bate nos dois aspectos do campo elétrico, né? Potencial e campo no interior do condutor. Então, o cara que não conhece teoria não tem como matar essa questão. Tá bom? Belezinha? Vou apagar isso aqui, peraí. Vamos para a próxima questão. Próxima questão é questão número 4. Ele diz assim, a figura mostra uma placa infinitamente grande, uniformemente eletrizada com carga elétrica positiva, bem como duas cargas pontiformes positivas, mais Q e mais 3Q, localizadas nos pontos A e B. Se as forças elétricas que B e a placa exercem em A valem respectivamente 30 newtons e 20 newtons, a força elétrica resultante na carga de B vale... então eu tenho uma superfície eletrizada, né? Vamos marcar aqui, esse é o exercício... Que exercício que é esse? 4, né? Exercício 4. Então vou fazer uma figurinha aqui, ó. Ele falou que é uma superfície infinitamente grande, tá? Dando uma ideia de que isto daqui é um plano infinito eletrizado uniformemente. Então, vamos supor que ele está eletrizado uniformemente com carga positiva. Certo? Aí ele pega uma certa distância desse plano, ele coloca uma carga na posição A, e coloca outra carga na posição B. Duas partículas, duas cargas pontiformes. Tá? A partícula na posição A tem carga mais Q. A partícula na posição B tem carga mais 3Q. Aí o enunciado fala assim, né? As forças elétricas que B e o plano eletrizado aplicam em A valem respectivamente 30 newtons e 20 newtons. Portanto, a força que B faz sobre A vale 30 newtons, certo? Agora, a força que B faz sobre A é uma força de atração ou de repulsão? Olha o sinal das cargas. Positivo e positivo. Atração ou repulsão? Repulsão. Repulsão. Repulsão, ótimo. Então, B está repelindo A para a esquerda com uma força que eu vou chamar de força de B sobre A. Ok? Tudo bem? E o plano eletrizado também está aplicando uma força elétrica na partícula do ponto A. Tá? E também vai ser uma força de repulsão, certo? Então, o A está sendo repelido pelo plano eletrizado com uma força para a direita. Vou chamar de força sobre A. Vamos lá, força em A. Tudo bem? Segundo o enunciado da questão, esta força aqui que o B faz sobre A vale 30 newtons. Ok? E esta força que o plano faz sobre o A vale 20 newtons. Joia? Agora eu quero saber a resultante das forças no corpo B. Então vamos pensar. O B está sendo repelido pelo A, não tá?
Se o B está sendo repelido pelo A, tem uma força que o A aplica sobre B. Vamos chamar então de F de A sobre B. Ó, eu vou apagar essa figurinha aqui do lado para não atrapalhar, tá bom? Tá, então o A está repelindo o B para a direita. E o plano eletrizado está fazendo o quê? Ó, o plano tem carga positiva, a partícula também, então está repelindo o B. Portanto, o plano está aplicando sobre o B uma força que eu vou chamar simplesmente de F. Tá legal? Então, essa é a descrição do nosso problema, né? Só tem uma coisa que ele omitiu nessa descrição, porque ele espera que a gente saiba, tá? Se isso daqui é uma superfície plana infinita, uniformemente eletrizada, o campo elétrico que ela cria nessa região é um campo uniforme. E o campo uniforme está na direção perpendicular a essa superfície, eu vou chamar de E. Tudo bem? Então, olha só. Eu tenho a força de B sobre A, eu tenho a força do campo uniforme sobre o corpo A. Certo? Eu quero saber a resultante no B. Então, qual é a primeira coisa que eu deveria pensar? Se eu sei a força que o B faz sobre o A, então eu sei a força que o A faz sobre o B. Não é verdade? Trata-se de um par, ação e reação. Isso. Então, a primeira coisa que eu deveria anotar aqui, que a força que o A exerce sobre o B tem o mesmo módulo que a força que o B exerce sobre o A. Que o enunciado da questão falou que essa força vale 30 newtons. Legal? Então, já sei o valor desta. E a outra força? O FB não é a força que o campo exerce sobre a partícula B? Ó, a força sobre uma partícula no campo se calcula como? Força sobre uma partícula é a carga da partícula vezes a intensidade do campo. Certo? Foi uma partícula no campo elétrico, ela sofre ação numa força, a força é a carga da partícula vezes a intensidade do campo. Aliás, a carga da partícula B, ele falou que era 3Q, né? Então, a intensidade dessa força, FB, deve ser 3Q vezes E. Tá, mas eu não conheço o campo, eu não sei a carga, como é que eu vou fazer para achar o valor dessa força? Então, eu vou fazer uma comparação. Olha só, a comparação que eu vou fazer é, eu sei quanto vale a força que o campo exerce sobre a partícula no ponto A. Não é verdade? Então, eu posso escrever assim, ó, a força sobre a partícula no ponto A é a carga da partícula no ponto A vezes a intensidade do campo. Só que essa ele falou o valor, essa ele falou que vale 20, né? Então, 20 deve ser igual à carga da partícula A, que é mais Q, vezes E. Certo? Agora faz uma comparação com essa expressão de cima. A força na partícula A era Q vezes E. A força na partícula B é 3Q vezes E. Então, esta força aqui é o triplo desta. Não é verdade? Portanto, a força que o campo exerce sobre a partícula B seria 3 vezes a força sobre a partícula A, e isso significa que esta força vale 60 newtons. Beleza? Matamos a questão. Eu sei que esta força vale 60, eu sei que a outra vale 30. Quanto será que vale a resultante dessas duas forças? A mesma direção, o mesmo sentido, a resultante é a soma dos valores, tá? Então, a resultante sobre a partícula B deve ser 60 mais 30, 90 newtons. Tá legal? Então, acho que o truque nessa questão era o cara saber
que numa região onde eu tenho uma distribuição plana, uniforme e infinita de cargas elétricas, o campo elétrico na região só pode ser uniforme, só pode ser perpendicular ao plano das cargas. Tá legal? Professor, David, fala. então usar a lei de Coulomb na placa eu não posso, né? Não posso porque é uma Justo. distribuição de cargas, né? Uhum. A lei de Coulomb só serve no caso das cargas pontiformes, né, da interação entre cargas pontiformes, ou numa situação muito conveniente, em que um dos corpos eletrizados, ou os dois corpos eletrizados, são esferas eletrizadas. Porque aí lembra que a gente acabou de falar sobre campo de esfera, tá? Que quando você tem uma esfera eletrizada em equilíbrio eletrostático, a carga que está toda na superfície pode ser tratada como se estivesse no centro. E aí eu posso tratar como se fossem cargas pontiformes. Qualquer outro tipo de geometria de corpo não serve mais para a lei de Coulomb. Inclusive, distribuição plana de cargas não serve para a lei de Coulomb. Tá bom? Beleza? Valeu, professor. Então tá, ó, essa foi uma questão legal, cara. Tem que saber muito de eletricidade, lembrar muito de conceito para conseguir enxergar o que era para fazer. Mas a resolução era muito fácil, né? A resolução era muito tranquila. Então essa é uma questão que vale a pena prestar atenção, tá bom? Então, guarda isso. Falou distribuição plana e infinita de cargas? Beleza, criou campo elétrico uniforme na região, sempre na direção perpendicular ao plano das cargas. E lembra também que se as cargas são positivas, o campo no ponto do espaço tem sentido de afastamento em relação ao plano. Certo? Se o plano tivesse eletrizado com cargas negativas, o campo elétrico naquela região teria o sentido de aproximação em relação ao plano. Joinha? Tá tudo ok até agora? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza, Aninha. Beleza, valeu, David. Deixa eu ver o resto do pessoal. Letícia, bom dia, você está aí. Caiane, beleza, tá tudo bem. Felipe, Thomas, joia. Diego, tá. Legal. Bom, qualquer coisa você grita, tá? Agora, lembra que se você só der um ok ou um reprovado aí para mim, eu não vou te enxergar porque eu estou com o texto dos exercícios abertos aqui na tela, tá? Tudo bem? Então, enquanto eu estiver trabalhando os exercícios, eu não estou olhando para você. Qualquer coisa grita, tá? Questão número... Agora é questão número 5, né? Então, vamos lá. Questão número 5. Considere uma esfera oca metálica eletrizada. Na condição de equilíbrio eletrostático, 2 pontos, as várias alternativas. Então, a frase aí é na condição de equilíbrio eletrostático. O que a gente sabe? Que se ela está em equilíbrio eletrostático, então todas as cargas estão na superfície, o campo é nulo no interior, do lado de fora se comporta como se a carga estivesse concentrada no centro da esfera. O que a gente sabe sobre potencial elétrico? Que o potencial elétrico é constante no interior até a superfície e depois, fora, começa a se comportar como se toda a carga estivesse no centro da esfera. Certo? Vamos ver o que ele fala, então. Alternativa A. O vetor campo elétrico no interior da esfera não é nulo. Certo ou errado? Errado, é nulo. Errado, está fora, a A já caiu fora. Pronto. B. O potencial elétrico em um ponto interior da esfera depende da distância desse ponto até a superfície. Certo ou errado? Agora é potencial. O que eu sei sobre potencial dentro da esfera? A esfera está em equilíbrio, o potencial elétrico tem que ser o mesmo em todos os pontos no interior da esfera. Por quê? Porque se tiver diferença de potencial, vai formar corrente elétrica e vai movimentar a carga. Tá certo? Tudo bem? Então ele está falando assim, ó, o potencial de um ponto no interior depende da distância até a superfície. O potencial de qualquer ponto no interior é sempre o mesmo. A B está errada de novo. Certo? C. O vetor campo elétrico na superfície externa da esfera é perpendicular à superfície. Verdadeiro ou falso?
verdadeiro, tá? Um campo muito próximo da superfície do corpo, ou mesmo na superfície, é sempre na direção normal à superfície. Tá ok? Isso é outra coisa importante que você tem que guardar. Tá legal? Tem um condutor eletrizado, está em equilíbrio eletrostático, está equilibradinho, bonitinho. Em qualquer ponto da superfície desse corpo, o vetor campo elétrico será normal à superfície. Normal significa que vai formar 90 graus com o plano tangente à superfície. Tá? De uma maneira mais simplista, o campo é perpendicular à superfície do corpo em todos os pontos. Tá legal? Beleza? Então, já achamos a alternativa correta, né? A alternativa correta é a letra C. Beleza? Deixa eu só ver o que está errado nas outras, só para a gente ter certeza, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. A distribuição de cargas elétricas na superfície externa da esfera depende do sinal da carga com que ela está eletrizada. Quer dizer, o tipo de distribuição que eu vou ter na superfície depende de ser carga positiva ou negativa? Quando o cara está eletrizado, está em equilíbrio eletrostático, eu tenho uma distribuição superficial de cargas independente do sinal da carga. Então, o que ele está falando é bobagem. Tá? E o módulo do vetor campo elétrico em um ponto da região externa da esfera não depende da distância desse ponto à superfície. Bom, se é um ponto externo, o campo naquela região se comporta como se toda a carga estivesse concentrada lá no centro da esfera, né? Resultado, o campo no exterior depende da distância ao centro e, consequentemente, depende da distância até a superfície. Tá legal? Então, D e E eram bobagem também. Beleza? Professor, Oi, fala, David. eu não consigo imaginar, tipo, a situação ser uma esfera. No plano, sendo o condutor uma esfera. O condutor eletrizado nem precisa ser uma esfera, tá? Eu peguei um corpo metálico qualquer, eletrizei, as cargas livres migraram para a superfície do corpo. Então, vamos supor que eu eletrizei esse cara com carga positiva. Tá? Como esse corpo tem um formato todo irregular, tentar determinar a intensidade de campo elétrico em algum ponto aqui na região ao redor do corpo vai ser uma encrenca. Só uma coisa eu posso dizer para você, no interior do corpo o campo é nulo. Tá ok? Na superfície, o campo elétrico tem metade do valor que tem num ponto externo, muito próximo da superfície. Mas uma coisa dá para saber, em qualquer ponto dessa superfície, por exemplo, nesse ponto aqui, tá? Em qualquer ponto da superfície, o vetor campo elétrico vai ser perpendicular ao plano que tangencia a superfície. Então, eu tenho aqui um plano tangente, tá? O vetor campo elétrico, nesta posição, vai formar 90 graus com o plano tangente. Tá? Em outras palavras, o campo é normal à superfície do condutor. Joia? Não esquece. Joia. Falando de condutor em equilíbrio eletrostático, tá? Se não tiver em equilíbrio eletrostático, o campo é variável e aí não dá para a gente afirmar nada. Tá bom? Atingido o equilíbrio, o campo é perpendicular a todos os pontos da superfície. Beleza. Isso, tá? Valeu, professor. Uhum. Agora, calcular são outros 500. Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Não? Legal. Então, vamos para a questão número 6. A questão número 6 tem aqui um romance no início. Tá? Então, vamos ver. O processo de eletrização por atrito, ou triboeletrização, é responsável, em parte, pelo acúmulo de cargas nas nuvens, e, nesse caso, a manifestação mais clara desse acúmulo de cargas é a existência de raios, que são descargas elétricas extremamente perigosas. Entretanto, como o ar atmosférico é um material isolante, os raios não ocorrem a todo momento. Para que ocorram, o valor do campo elétrico produzido no ar por um objeto carregado deve ter uma intensidade maior
do que um certo valor crítico chamado de rigidez dielétrica. É importante notar que não apenas o ar, mas todos os materiais, sejam isolantes ou condutores, possuem rigidez dielétrica. Nos condutores, em geral, essa grandeza tem valores muito menores do que nos isolantes. E essa é uma característica que os diferencia. Nos condutores, em geral, essa grandeza tem... Desculpa, voltei atrás, me perdi aqui. Assim, com um campo elétrico pouco intenso, é possível produzir movimento de cargas num condutor, enquanto no isolante, o campo necessário deve ser muito mais intenso. Tá bom. Então, ele está aí, nesse texto, ele está definindo para nós uma grandeza que ele chamou de rigidez dielétrica. Tá? Cada material tem a sua rigidez dielétrica, que é o valor mínimo de campo elétrico que deve se formar nesse material para que ele se torne condutor e permita a passagem das cargas. Tá? Cada material tem o seu, os condutores têm rigidez baixíssima, os chamados isolantes têm rigidez muito mais alta. Considerando essas informações, responda. A. Sabe-se que a rigidez dielétrica do ar, numa certa região, vale 3 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. Qual é a carga máxima que pode ser armazenada por um condutor esférico com raio de 30 centímetros colocado nessa região? Olha só que questão legal, gente. Veja, eu vou apagar aqui, tá? Olha só que questão bacaninha. O cara está me dizendo que cada meio material tem a tal da rigidez dielétrica. Que uma vez vencida a rigidez dielétrica, o meio se torna condutor. E que isso significa, então, que se eu for eletrizar um corpo, eu não posso colocar nesse corpo a quantidade de carga elétrica que eu quiser. Porque esse corpo está envolvido por um meio, esse meio tem uma certa rigidez dielétrica. Se eu for acumulando carga no corpo, o campo elétrico que ele cria ao seu redor vai aumentando, uma hora atinge o valor da rigidez dielétrica. E aí o meio se torna condutor. Eu não consigo mais acrescentar carga nesse corpo sem que salte uma faísca e forme uma corrente elétrica. Tá legal? Então, existe uma carga máxima que o condutor pode acumular numa certa região por causa da rigidez dielétrica do meio. Beleza? É isso que ele quer saber, é o item A dessa questão, né? Então, no item A ele diz assim, a rigidez dielétrica do ar, então vamos chamar de valor crítico do campo, é quanto que ele falou? Já esqueci. 3 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. Ok? Eu tenho um condutor de raio 30 centímetros, tá? Então eu tenho uma esfera condutora de raio igual a 30 centímetros. Já vou passar para metros, tá? De raio 0,3 metro. A pergunta é, qual é a carga máxima que eu posso acumular nessa esfera quando ela estiver naquela região? Tá bom. Eu posso acumular uma quantidade de carga tal que na superfície dessa esfera o campo tenha no máximo esse valor. Não é verdade? Se eu acumular mais carga e atingir um valor maior que esse, vai saltar uma faísca, vai formar a corrente elétrica. Então, vamos lá. Vou colocar assim, o campo elétrico gerado. Eu estou falando do campo na superfície, não é verdade? Você lembra que o campo na superfície é metade do campo elétrico num ponto próximo, certo? Então, o campo elétrico na superfície da esfera é dado por K, módulo de Q, dividido por 2 vezes o raio da esfera ao quadrado. Ó, só para você não se perder. A gente está pensando assim, estou pensando no campo na superfície, né? Para um ponto próximo, o campo tem um valor K, módulo de Q, sobre R ao quadrado. Certo?
bolinha vazia aqui. Na superfície, exatamente, o campo vai ter metade desse valor. Então é K, módulo de Q, sobre 2 vezes o R ao quadrado. Tá legal? Tudo bem? Então, a intensidade do campo na superfície da esfera vai ser essa daqui. A pergunta é, qual é essa carga elétrica que faz este campo ficar igual à rigidez dielétrica do meio? Então, no lugar do campo, eu ponho 3 vezes 10 a 6. Isso deve ser igual. K. Quanto vale K? Ô, gente, desculpa, mas é que o cachorro tem as crises emocionais dele. Você deve ter ouvido barulho aí. Fala, não, o pessoal lá enlouqueceu. Não é não, o cachorro tem as crises emocionais dele de vez em quando, tá? Perdão, perdão. Vamos lá. Então, 3 vezes 10 a sexta é igual. Quanto vale K? 9 vezes 10 a nona? 9 vezes 10 a nona. Beleza. Vezes o módulo da carga que eu quero descobrir, dividido por 2 vezes o raio da esfera ao quadrado. O raio da esfera é 0,3 metros, né? Como eu vou levar ao quadrado, deixa eu escrever assim, ó, 3 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Tá? Tudo bem? Então, olha só, o 3 elevado ao quadrado vai dar 9. Então, eu já vou simplificar isso com o 9 lá de cima. Beleza? Desculpa, aqui faltou 10 a nona, né? 9 vezes 10 a nona. Pronto. Tá, então já fiz essa simplificação. Passa o 2 para o lado de cá, vai passar multiplicando, né? Vai ficar 2 vezes 3 vezes 10 a sexta. Passa esse 10 a menos 2 para cá, vai passar multiplicando, 10 a menos 2, igual a 9 vezes 10 a nona vezes. Certinho? Então, aqui vai dar 6 vezes 10 a quarta. Isso é igual a 9 vezes 10 a nona. Aqui. Tudo bem? Professor, Oi. você não tinha cortado o 9 ali? Putz. Obrigado, cara. Valeu. Valeu. Desculpa, foi uma distração minha. Pronto. 10 a nona, né? Tá, então esse 10 a nona eu posso passar para cá. Ele vai passar dividindo 10 a quarta dividido por 10 a nona dá 10 a menos 5. Então, módulo de Q é igual a 6 vezes 10 a menos 5 coulombs. Tá aí, galerinha? Uau! Quando eu comecei a resolver a questão, eu estava imaginando alguma coisa assim da ordem dos milhões de coulombs. Tá? Não é não. Ó, ela tem 30 centímetros de raio, a rigidez dielétrica é aquela, eu posso acumular no máximo 6 vezes 10 a menos 5 coulombs. A partir daí, o ar ioniza ao redor. E aí eu vou ter perda de carga. Tá bom? Belezinha? Tudo bem. Professor, Oi? essa rigidez dielétrica é o valor necessário para que o material se torne um condutor, certo? Perfeito, Henrique. Isso mesmo, tá? É o valor de campo elétrico que você tem que criar no material para que ele se torne condutor. É isso mesmo, tá? Mas no enunciado... Pode que a rigidez dielétrica do ar é vencida facilmente nos dias de tempestade, né? Vai acumulando carga elétrica na nuvem, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Chega uma hora que o campo elétrico na superfície da nuvem ou na superfície do solo é suficiente para vencer a rigidez dielétrica do ar. Tá bom? Belezinha? A minha dúvida também era, mas no enunciado ele fala que a rigidez dielétrica também todo material possui até os condutores, mas se os condutores já não são condutores, eles... Então, eles são condutores porque eles têm uma rigidez dielétrica muito baixa. Ah, entendi. Né? Então, qualquer acúmulo de carga próximo dele já vence a rigidez dielétrica e já torna o meio condutor. Tá certo? Então, isso é o que diferencia os materiais.
Então, materiais que são chamados de condutores têm rigidez dielétrica baixíssima, mas eles têm rigidez dielétrica diferente. Tá? O cobre tem uma rigidez dielétrica, o zinco tem outra, o ouro tem outra. Por isso que eu digo assim, tal metal é melhor condutor do que outro metal. Os melhores condutores têm a rigidez dielétrica mais baixa. Tá legal? Belezinha? Tudo bem aí, gente? Sim ou não? Sim? Beleza? Então tá bom. O A está resolvido, acabaram-se nossos problemas. Vamos para o B? Vamos lá. Supondo que o potencial elétrico a uma distância muito grande do condutor seja nulo, quanto vale o potencial elétrico produzido por esse condutor esférico na sua superfície quando ele tem a carga máxima determinada no item anterior? Legal. Então, se a gente já sabe a carga, agora o que ele está perguntando para a gente é, com esta quantidade de carga, qual é o potencial elétrico na superfície dessa esfera? Tá bom. Potencial elétrico na superfície é como se toda a carga estivesse concentrada lá no centro da esfera, né? Então eu faço assim, ó, potencial elétrico na superfície, vamos chamar de P, seria igual a K, Q, sobre a distância até o centro, que é o R. Certo? K sobre R. Portanto, o potencial elétrico seria o 9 vezes 10 a nona, que multiplica esta carga máxima, que é 6 vezes 10 a menos 5, dividido por R. R é 3 vezes 10 a menos 1. Certinho? Vamos dar uma enxugada aqui, ó. Vou dividir aqui por 3 e aqui por 3, então lá em cima sobra 2. Agora faz a multiplicação, 2 vezes 9 dá 18, vezes, agora vamos ajeitar as potências de 10. 10 a nona vezes 10 a menos 5 é? 10 a quarta. 10 a quarta dividido por 10 a menos 1 é 10 a? É da quinta. 10 a quinta. O quê? Bom, é potencial. Potencial se mede em volts. Uau! Peraí. O potencial elétrico na superfície, então, é 1,8 vezes 10 a sexta volts. Tudo bem? Resolvida a questão, eu queria que você prestasse atenção nisso daqui. Olha que loucura, gente. A quantidade de carga elétrica que a gente obteve aqui me surpreendeu pelo valor baixo, né? 6 vezes 10 a menos 5 é 50 microcoulombs. Só cabe 50 microcoulombs? Só. Olha que porcaria. Porcaria nada. Olha o potencial elétrico que ela criou na superfície. 1,8 vezes 10 a sexta volts. 1,8 milhões, quase 2 milhões de volts na superfície. Tá legal? Então, olha só, valores surpreendentes, né? Tá? Isso é uma coisa importante. Carga elétrica estática produz efeitos surpreendentes. Quantidade pequenininha de carga, pequenininha em termos numéricos, né? Uma quantidade pequenininha de carga gerando potenciais gigantescos. Talvez não seja, então, uma quantidade tão pequenininha de carga. Tá certo? Talvez o Coulomb seja uma unidade grande, muito grande. Belezinha? Tudo bem, sim ou não? Sim? Legal, joia. Questão número 7. Deixa eu apagar aqui. Então, questão número 7. Seja uma esfera condutora de raio R maiúsculo carregada com uma carga Q maiúsculo. Aí ele mostra 4 pontos numa mesma linha reta passando pelo centro da esfera. Ele mostra o centro da esfera, um ponto a uma distância R sobre 2 do centro, um ponto a uma distância R do centro na superfície da esfera
e um ponto externo a uma distância 2R do centro. Certo? Determine o potencial elétrico em um ponto situado, item A, a uma distância 2R do seu centro. Bom, 2R do centro da esfera é um ponto externo, não é? Então, tudo se passa como se toda a carga estivesse concentrada lá no centro da esfera. Portanto, no item A, o potencial elétrico gerado seria dado por Q dividido pela distância, 2R. Pronto. Está determinado. Era só isso, era só fazer isso, tá? No item B, como seria, então, o potencial elétrico num ponto a uma distância R do centro? Bom, um ponto na superfície da esfera, o potencial é dado por K, Q, sobre a distância ao centro, que agora é o próprio raio. Beleza? Que questão mais boba, está de graça. C, e a uma distância R sobre 2 do centro? Então, a uma distância R sobre 2 do centro, o potencial vai ser K, Q, sobre R sobre 2. Agora nós estamos dentro da esfera, não estamos? E dentro da esfera, o potencial elétrico deve ser constante, é sempre o mesmo, é igual ao da superfície. Q sobre R. Joia? Então, olha só, é uma questão onde a banca examinadora está brincando de te levar para uma armadilha. Tá? A uma distância 2R, é KQ sobre 2R. A uma distância R, KQ sobre R. A uma distância R sobre 2, ele espera que o candidato que está meio perdido, meio boiando, diga KQ sobre R sobre 2. Era aqui a armadilha. O item C da questão. Tá bom? Então não cai nessa não. Está dentro do condutor, o ponto está dentro do condutor, o potencial é o mesmo da superfície. Professor, Pois não, pode falar. mas o exercício ele não fala que é um condutor em equilíbrio, mas a gente assume que ele está em equilíbrio? Mesmo Se não tiver em equilíbrio, a gente não tem nem como conversar, tá? tá. É o Henrique, né? Isso. Isso. Ô, Henrique, a gente tem que assumir que ele está em equilíbrio, senão não tem questão. Mas você tem razão, cara. Isso é uma imprecisão de linguagem, né? A gente está tão acostumado a trabalhar e elaborar questões sobre situações de equilíbrio eletrostático que às vezes a gente até esquece de dizer que a gente está trabalhando nessa situação. E o aluno, então, tem que adivinhar. Mas fica aí a dica, tá? Numa questão de vestibular, se de repente acontecer alguma coisa assim, para e pensa. Se não fosse uma situação de equilíbrio, eu teria como resolver a questão? Se a resposta for sim, então o enunciado está incompleto e não tem solução. Se a resposta for não, então eu tenho que assumir aquela situação, então poderia trabalhar, que é a situação do equilíbrio. Tá legal? Mas como é uma prova, é uma questão aberta é legal porque a gente pode mandar recado para o examinador. Com diplomacia, pelo amor de Deus, tá? Não vai escrever lá, sua besta, esqueceu de falar, não, tá? Manda recado assim, de forma delicada, com diplomacia. Diga para o examinador assim: supondo que o condutor esteja em equilíbrio eletrostático, teremos 2 pontos. Alternativa A, alternativa B e alternativa C. Alternativa não, item A, item B, item C. Tá? O supondo que é um tapa na cara da banca. Mas é com luva de pelica, cara. Isso é muito clássico. Isso é muito clássico. Tá bom? Beleza? Matamos a 7? Tá aí, galera. Acabou, né? Acabou, não tem mais nenhum exercício. Ótimo. Então tá. Eu acho que isso daqui que a gente acabou de conversar, potencial elétrico, campo elétrico, condutores em equilíbrio, é o top do top da parte conceitual da eletricidade. Tá? Nós chegamos no alto da montanha da eletrostática. Tá? O outro lado da montanha é uma descida chamada eletrodinâmica, que é quando as coisas começam a acontecer. Tá? Então, vamos conversar um pouquinho. Vamos ver o que é eletrodinâmica, por que as coisas acontecem. Professor, Pois não. na tarefa
tava falando muito da gaiola de Faraday. Você vai falar isso ainda ou... Eu fiz um comentário na aula passada sobre a gaiola de Faraday, tá? E o princípio da gaiola de Faraday é o seguinte, tá? Você tem aqui um condutor oco, tá? Uma casca condutora, tudo bem? E vamos supor que esse cabo esteja ligado ao solo. Portanto, ele tem na superfície o mesmo potencial elétrico que o solo. Por definição, é zero, tá? Mas a gente sabe que, em termos práticos, se a gente considerar que o potencial é zero no infinito, a uma distância infinita, então o potencial da gaiola é negativo, porque a superfície da Terra tem carga negativa. Mas tudo bem, é o mesmo potencial elétrico da superfície da Terra. Tá? Se isso daqui é um condutor, mesmo que ele esteja eletrizado, tá? O que eu sei sobre o campo elétrico no interior desse condutor? Opa, vamos lá. Tá? Ele está eletrizado com carga negativa. Tá? O solo também tem excesso de cargas negativas. Beleza? Tá, eu tenho um condutor em equilíbrio eletrostático. O que eu sei sobre o campo no interior desse condutor? Sobre o campo. Elétrica é no... Oi, desculpa, David. Não, pode continuar, professor. Então, eu estou falando campo, não potencial. No interior do condutor, o campo é zero. Por quê? Porque está em equilíbrio eletrostático. Se não tivesse em equilíbrio, teria campo elétrico lá dentro. E as cargas estariam se movimentando. Tudo bem? Legal. O que eu posso afirmar sobre o potencial elétrico no interior? Não é zero. É igual ao da superfície. O potencial elétrico é constante dentro desse carro. Como você sabe? Porque está em equilíbrio. Está em equilíbrio entre dois pontos no interior do condutor. Não pode haver diferença de potencial. Se houver DDP, forma corrente elétrica, as cargas movimentam. Para haver DDP, tem que ter campo elétrico. Veja bem, eu falei para haver DDP, tem que ter campo elétrico. Tá legal? Então eu já sei que o potencial aqui é constante, o campo aqui é nulo. Tá certo? Ora, independente do que aconteça com as cargas na superfície, o campo no interior do condutor vai ser nulo. Sempre. Então, olha só. Se eu puser um corpo aqui dentro, esse corpo não pode sofrer efeito elétrico, porque o campo do interior é nulo. Digamos que eu ligue este cara a um outro corpo, sei lá, com carga positiva. Tá? Vai haver uma movimentação de cargas, mas as cargas estão na superfície, certo? No interior, o campo continua nulo. Continua nulo? Então não tem movimentação de cargas lá dentro. Isso significa que se você estivesse dentro de um condutor metálico e esse condutor metálico fosse atingido por uma descarga elétrica, a descarga elétrica fluiria, as cargas elétricas fluiriam pela superfície e no interior o campo seria nulo ainda. Resultado? Você não será atingido. Ou então, se você está com medo de ser atingido por descargas elétricas, é melhor ficar dentro de um condutor metálico. Tá? Tem aquele papo de, em dias de tempestade, um lugar legal para você se proteger das descargas elétricas é dentro do carro. Por quê? Você tem um condutor. Você está no interior de um condutor. Tá? Teoricamente, o campo elétrico ali dentro tem que ser nulo. Tudo bem? Este princípio é chamado de gaiola de Faraday. O Faraday percebeu isso pela primeira vez. Então ele imaginou que qualquer superfície metálica fechada forma uma gaiola que protege de descargas elétricas corpos no seu interior. Tá legal? Beleza? Professor, mas nesse caso, aquele corpo ali eletrizado positivamente não ia meio que desenvolver uma DDP entre os corpos? Com os pontos na superfície, tá? Mas de qualquer forma no interior, no interior do corpo, o campo elétrico é sempre zero. Aliás, isso é uma coisa que as pessoas praticamente não comentam em eletrodinâmica, mas que é importante a gente saber. No interior do condutor, o campo vai ser zero. Então, corrente elétrica só acontece na superfície. Corrente elétrica não acontece no interior dos condutores. Corrente elétrica é superficial.
Ah, eu tenho um fio metálico e aí está passando corrente elétrica dentro do fio. Não, dentro não. Está passando corrente elétrica, está formando corrente elétrica na superfície do fio. Tá legal? Beleza? A gente trabalha como se a corrente estivesse passando dentro do condutor, mas corrente elétrica é superficial. Joia? Beleza? Joia, valeu, professor. Uhum. Valeu. Então, já que a gente está falando de corrente elétrica, vamos conversar um pouquinho. Tá? Eu falei para você que a gente ia descer a montanha, né? E que a descida chamava-se eletrodinâmica. Ó, imagina o seguinte. Eu tenho aqui um corpo condutor. Tá? Vamos supor que é um bloco metálico, tá? E que esse bloco metálico está inicialmente neutro. Isso significa que esse cara não tem nenhuma carga elétrica, certo? Oh, desculpa, agora eu estou conversando com você. Pode falar comigo. Tá? Esse bloco metálico é inicialmente neutro. Significa que ele não tem nenhuma carga elétrica. Não fala bobagem, professor. Todo corpo tem carga elétrica. Tem cargas positivas e cargas negativas. O problema é que a soma das cargas dá zero. Zero. Tá? Então, o cara tem prótons e elétrons, mas o somatório das cargas dá zero. Por isso, ele é neutro. Tá bom. Ele é um condutor. O que significa isso? Baixa rigidez dielétrica. Tá? Qualquer campo elétrico já consegue movimentar cargas nesse cara. Tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um extremo desse condutor e vou ligar aqui a um polo de uma bateria. Vou pegar esse outro extremo do condutor e vou ligar ao outro polo da mesma bateria. Eu tenho aqui uma bateria, por exemplo, polo positivo, polo negativo. Certo? O que vai acontecer? Estava tudo bonitinho, ele era neutro, estava tudo equilibrado. Então eu liguei um extremo no polo positivo e um extremo no polo negativo. O que vai acontecer agora? Vai haver movimentação de cargas? Sim ou não? Vai movimentar cargas? Vai. De onde para onde? Quais cargas? Por que vai movimentar cargas? Ora, já vou te explicar, tá? É que quando você liga esta face do condutor ao polo positivo da bateria, você cria nesta face um potencial elétrico alto. Vamos chamar de VA, potencial alto. Certo? Quando você liga a outra face ao polo negativo da bateria, você cria nessa face um potencial elétrico mais baixo. Vamos chamar então de VB, potencial baixo. Tá? Um potencial alto, um potencial baixo. Você tem então aqui uma superfície com potencial elétrico alto, uma superfície equipotencial de potencial alto e aqui uma superfície equipotencial de potencial baixo. Duas superfícies equipotenciais que são planas e paralelas. Opa! Isso é uma linguagem antiga, de coisas que a gente já conversou bastante, tá? Duas superfícies equipotenciais planas e paralelas significa que nesta região existe um campo elétrico uniforme. Se as superfícies equipotenciais são planas e paralelas, o campo da região é uniforme. Então, ao conectar os extremos desse condutor aos polos da bateria, o que você fez foi criar neste condutor um campo elétrico. Com certeza, agora ele não está equilibrado. Tudo bem? Agora vamos pensar isso em termos de carga elétrica. Lembra que eu falei para você que lá dentro tem carga positiva e carga negativa? Tem prótons e elétrons, não tem? Carga positiva dentro do campo elétrico sofre força a favor do campo. Carga negativa dentro do campo elétrico sofre força contra o campo. Eu não vou me incomodar com as cargas positivas, porque as cargas positivas não têm mobilidade. As cargas positivas estão presas no núcleo dos átomos, certo? Quem tem mobilidade aqui são elétrons.
elétrons que estão na região periférica dos átomos podem ser arrancados dos átomos. Então, o campo elétrico acaba arrancando elétrons, e elétrons, que são cargas negativas, sofrem força contra o campo. Então, os elétrons começam a migrar todos na mesma direção e no mesmo sentido. Eu passo a ter aqui uma movimentação espontânea dos elétrons. Tudo bem? Então, de repente, eu crio um movimento ordenado de cargas elétricas através do condutor. Todo mundo caminhando na mesma direção e sentido. Isso estabelece um fluxo de elétrons através do condutor. A este fluxo de elétrons, a gente vai dar o nome de corrente elétrica. Tá legal? Ó, vou colocar aqui, corrente elétrica. Tá, vamos entender, então, de onde saiu esse conceito de corrente elétrica. Quando os cientistas estavam começando a estudar eletricidade e eles perceberam efeitos de correntes elétricas, eles ainda não sabiam direito o que era eletricidade. Então, eles tinham uma ideia de que eletricidade era um fluido invisível que escoava no interior dos corpos, tá? Então, a corrente elétrica, do ponto de vista deles, era o escoamento de um fluido. Corrente é um termo que nasceu na mecânica de fluidos. Tá? E você sabe disso, porque faz parte da sua linguagem do dia a dia. Você fala da correnteza do rio. Não é verdade? Você fala assim, ó, o cara era tão pobre, mas tão pobre, que na casa dele não tinha nem água corrente. É ou não é verdade? As pessoas usam estas expressões para falar de fluidos. Tá? E como eles achavam que a eletricidade era um fluido, eles começaram a usar a mesma denominação. Então, o fluido elétrico escoa formando uma correnteza através do condutor. Desculpa, eu usei a palavra errada, não era correnteza, era corrente através do condutor. E aí nasceu o conceito de corrente elétrica. Só que os caras cometeram um engano. Nós estamos pensando num condutor metálico, certo? No condutor metálico, cargas que se movem são elétrons. Elétrons que vão do potencial mais baixo para o potencial mais alto espontaneamente. Pois é, mas quando nasceu o conceito de corrente elétrica, as pessoas nem sabiam dos elétrons. Então elas imaginavam que o polo positivo da bateria era o polo que tinha excesso de fluido elétrico. E o polo negativo da bateria tinha falta de fluido elétrico. Então, do ponto de vista desses antigos cientistas, era natural imaginar que o fluido elétrico escoaria espontaneamente do polo que tinha excesso de fluidos para o polo que tinha falta de fluidos. Então, eles imaginaram que a corrente elétrica faria esse percurso. O sentido da corrente elétrica é do polo positivo para o polo negativo. Bom, quando se percebeu o equívoco que havia aqui, eu acho que já era tarde demais para mudar. Tá? Eu sei que os elétrons estão caminhando do polo negativo para o polo positivo. Tá? Vamos chamar isso de movimento. Movimento de cargas, tá? Eu sei que o movimento das cargas livres aqui é do polo negativo para o polo positivo. Mas eu posso continuar imaginando que a corrente vai do positivo para o negativo. Não faz a menor diferença. Tá? Tudo bem? Assim, eu não sou obrigado a corrigir este erro de interpretação que aconteceu no passado, e eu nem quero corrigir, porque todo o resto da eletricidade foi estruturado em cima desta ideia, de que correntes elétricas vão do positivo para o negativo. A gente mantém isso por convenção, mas a gente sabe que aqui, evidentemente, o movimento das cargas é o oposto, é o sentido oposto ao da corrente elétrica. Tá legal? Agora eu vou te fazer uma perguntinha. Assim, na base de chamada oral, ok? Não, tô brincando, não vai ser chamada oral.
pergunta para vocês. Tá? O que é corrente? Na mecânica de fluidos, tá? Não, vamos mudar. Vamos usar a palavra comum. O que é correnteza? Quando algo é carregado por... Oi? Quando algo é carregado, assim, Pelas águas, por é, exemplo. Tá? Correnteza é quando algo é carregado pelas águas. Mais alguém tem alguma ideia do que seria correnteza? Um Oi? fluxo de algo contínuo? Algo contínuo. Fluxo. Então, eu vou usar algumas frases populares, frases comuns, para tentar dirigir a sua resposta. Tá? Quando a correnteza do rio é baixa, parece até que as águas estão paradas. No entanto, quando chegamos próximos às quedas d'água, a correnteza é muito grande. O que é correnteza? seria essa diferença de altitude, sei lá, nesse caso. Tem a ver, tem tudo a ver com isso, tá? Mas a ideia é a seguinte: correnteza é uma medida de velocidade, dá uma ideia de rapidez, tá? Um rio com muita correnteza é um rio onde a água passa muito rápido. Um rio com pouca correnteza é um rio onde a água passa devagarzinho. Então, a correnteza está associada à ideia da rapidez com que o fluido passa. Tá? Tanto é que correnteza pode ser medida assim: quantidade de fluido que passa por unidade de tempo. Tá? Por exemplo, no rio, como é que você mede a correnteza do rio? Bom, você pode medir a correnteza do rio assim: quantidade de água que passa por um intervalo de tempo, e quantidade de água você mede como? Ou pela massa ou pelo volume. Então, correnteza de rio pode ser dada em metros cúbicos por segundo, pode ser dada em litros por segundo, tá? Mas também pode ser dada por massa, pode ser dada em quilogramas por segundo, toneladas por segundo, e assim por diante. Só um pouquinho que o cara está tendo crise emocional de novo. Tá? Ó, você está me atrapalhando. Eu já falei com você. Tá. De novo. Tá? Então, correnteza, tá, pode ser medida assim: litros por segundo, metros cúbicos por segundo, ou quilogramas por segundo, ou toneladas por segundo, etc. É uma medida de rapidez. Tá? Quando os caras pensaram que havia um fluido elétrico escoando, usaram o mesmo conceito de corrente. Tá? Quantidade de fluido elétrico que passa por unidade de tempo. E a quantidade de fluido elétrico era medida em coulombs. Era medida em carga. Tá? Então, a definição de corrente elétrica ficou assim: a intensidade da corrente elétrica deve ser dada pela quantidade de eletricidade, ou seja, pela quantidade de carga elétrica que passa por unidade de tempo. Esta acabou sendo a definição da corrente elétrica. Professor, o senhor acabou de falar que a quantidade de carga que passa por unidade de tempo, mas passa onde? Esta é uma boa pergunta. Se você quer medir a correnteza do rio, você tem que medir a correnteza do rio em algum ponto ao longo do rio. Não é verdade? Mesmo porque eu acho que a correnteza do rio não é a mesma em todos os pontos. Então, quando eu vou falar de correnteza, eu falo: ó, neste ponto do rio a correnteza vale tanto. A mesma coisa, eu penso com relação à eletricidade. Tá? Eu quero medir corrente. Onde? Em algum lugar no condutor. Por exemplo, eu quero medir corrente aqui, ó. Eu vou fazer um corte imaginário no meu condutor. Pega aqui um plano de corte. Corte também pode ser chamado de secção. Certo? Então, faz aqui um corte imaginário. Eu quero saber a corrente elétrica aqui. Tá, então eu meço a quantidade de carga elétrica que atravessa essa secção imaginária e divido pelo tempo gasto. E aí eu tenho o valor da corrente elétrica naquela secção do condutor.
Se for tudo uniforme, bonitinho, pode ser que a corrente elétrica seja a mesma em qualquer secção do condutor. Mas pode ser que não. Pode ser que a corrente elétrica varie ao longo do condutor. Tá legal? Então eu defino corrente elétrica numa secção. E isso é importante, isso eu queria que você entendesse, tá? Deixa eu só ver aqui, a Bia estava falando. Ui, Bia, só vi seu recado agora. E agora, Bia? Eu estou só com esta lousa agora, me perdoa. Eu vou fazer o seguinte, depois, se você quiser, eu faço um resuminho do que a gente conversou, eu passo para vocês, tá? Beleza? Ah, essa daqui? Legal, legal. Depois eu faço um esqueminha do que a gente conversou. É pouquinha coisa, eu passo para vocês. Quando eu for passar a tarefa, eu já passo essa lousa, tá bom? Beleza? Desculpa, Bia, eu não tinha visto, vi só agora, tá? Então, presta atenção nisso aqui. Isso é importante, porque corrente elétrica é uma coisa comum no nosso dia a dia. Ah, nós somos especialistas. A gente fala até assim, né? Porque, veja bem, corrente elétrica é importante até para o nosso organismo funcionar, porque são as correntes elétricas que fazem o batimento cardíaco. Então, todo mundo sabe de corrente elétrica. Não tem, televisão não funciona sem corrente elétrica. A lâmpada não vai acender. Tudo isso é do nosso dia a dia. Tá? Só que as pessoas não conhecem o conceito. E o pior, até algumas pessoas que são profissionais na área da eletricidade não conhecem o conceito. Tem muito eletricista que aprendeu a mexer em instalação elétrica vendo outros mexerem. O cara às vezes não foi para a escola, então o cara sabe consertar a coisa, mas se você perguntar por que funciona, ele não sabe te dizer. Então você precisa tomar cuidado, porque na linguagem popular as pessoas falam muita besteira. E uma das besteiras que elas falam é: veja bem, a corrente elétrica está passando pelo condutor? Passando? Corrente elétrica passando? Mas corrente elétrica é uma medida de rapidez. Falar que a corrente elétrica passou no condutor é uma besteira tão grande quanto você ficar parado ali na ilha, no meio da Avenida 23 de Maio, em São Paulo, certo? Avenida 23 de Maio, e aí você vê os carros e você diz assim: nossa, a velocidade passou por aqui e foi até o Ibirapuera. A velocidade passou? A velocidade passa pela avenida? Quem passa? Os carros. Então não é a velocidade que passa, são os carros. Os carros passam com uma certa velocidade. E a velocidade pode mudar ao longo da avenida. Beleza? Da mesma forma, a corrente elétrica passa pelo condutor. Passa nada, cara. Quem passa pelo condutor são as cargas livres. Os elétrons passam, tá? Corrente elétrica não passa. Corrente elétrica é rapidez. E a rapidez pode mudar ao longo do condutor. Portanto, corrente elétrica é fenômeno local. É medida local. Aqui, a corrente elétrica vale pouco. Tá legal? Então, cuidado com essa linguagem, porque se você escreve bobagem na prova, você sabe que qualquer bobagem pode depor contra você, né? Eu quero falar assim, então a corrente elétrica, quando passar pela lâmpada, pronto, a banca examinadora já torceu o bico para você. Tá? A corrente elétrica vai passar pela lâmpada, é isso. Tá? Quando as cargas passarem pela lâmpada. Tá bom? Tem mais uma conversa aqui. Se eu quisesse calcular a corrente elétrica total do sistema, eu usaria uma média ponderada. Ô, Henrique, não existe corrente elétrica total do sistema, existe corrente elétrica em cada local. Tá? Seria a mesma coisa, tá? Que você pensar assim: eu quero saber qual é a velocidade total dos automóveis na Avenida 23 de Maio. Não faz muito sentido pensar em velocidade total. Agora, eu posso pedir valor médio, tá? Com certeza, eu vou pedir valor médio. Então, valor médio eu posso pensar assim: cada automóvel, em cada trecho da avenida, os automóveis têm velocidades diferentes. Mas aí eu posso fazer uma média, tá? Eu posso achar uma velocidade média. Então, não seria total, seria uma média. E aí, sim, seria uma média ponderada. Isso aí. Seria uma média ponderada. Como eu vou ponderar? Não sei. Mas é uma média ponderada. Tá bom? Tudo bem? Aí sim, beleza. Isso você tem razão. Joinha?
Bom, entendeu o conceito de corrente, sim ou não? Professor, Oi. qual que é a diferença, ou se tem diferença de potência para corrente? Parece muito a mesma coisa. Então, corrente mede a rapidez com que as cargas atravessam a secção. Potência, tá, mede a rapidez com que a energia é transferida de um lugar para outro ou é transformada. Aqui a gente vai precisar tomar muito cuidado, tá, David? Potência é uma coisa, tá? Energia potencial é outra, corrente elétrica é outra, percebeu? Então a gente vai ter que ter os conceitos bem firmes para não cair em armadilha. Tá? Potência é trabalho por unidade de tempo. Tá? Então, potência é uma medida de rapidez também. É a rapidez com que se realiza o trabalho, com que se transforma energia, com que se consome energia. E você tem razão numa coisa. Elétrons transportam energia, não transportam? O elétron em movimento tem energia cinética. Tudo bem? Então, eles estão transportando energia. Então, não há um fluxo de energia através da secção. Eu posso definir uma potência, tá? Mas a potência mede a rapidez com que a energia passou, com que a energia fluiu, tanto joules por segundo através da secção, tá? Enquanto que corrente elétrica mede quanta carga elétrica atravessou a secção por unidade de tempo. São dois conceitos próximos no sentido de que ambos representam rapidez, tá? Mas falam de coisas diferentes. Dá para juntar as coisas, inclusive. Já que você quer juntar, imagina você o seguinte, tá? Imagina que uma certa quantidade de carga saiu do potencial baixo e foi para o potencial mais alto. Tá? Eles foram movidos pela força elétrica, certo? A força elétrica realizou um trabalho nesse transporte. Como você lembra? Como é que foi o trabalho da força elétrica? Carga vezes Carga DDP, né? transportada vezes DDP, que beleza! Fantástico! O trabalho realizado pela força elétrica corresponde à quantidade total de carga transportada vezes a diferença de potencial entre esses dois pontos, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa carga em módulo, tudo bem? Vezes a DDP entre os dois pontos. Ah, aliás, aqui em cima eu também vou pôr a carga em módulo, sabe por quê? Quando se definiu o conceito de corrente elétrica, os caras estavam imaginando um fluido escoando, então não fazia sentido eu pensar em negativo. Corrente elétrica, por definição, era positiva. Como eu sei que as cargas que são transportadas aqui nesse condutor são negativas, eu as coloco em módulo, tá? E aí a corrente elétrica vai ter um valor positivo. Trabalho realizado para transportar uma quantidade total de cargas ΔT de um extremo ao outro é o módulo da carga transportada vezes a DDP entre os pontos. Aqui eu estou considerando a DDP como sendo positiva, tá? Potencial alto menos potencial baixo. Esse é o trabalho realizado. Então, se você quiser falar de potência, potência, por definição, é trabalho realizado por unidade de tempo, é trabalho sobre ΔT. Certo? Ora, então, no caso das forças elétricas, a potência seria o módulo da carga transportada vezes a DDP, dividido pela unidade de tempo. Dividido pelo intervalo de tempo. Certo? Tudo bem? Tá aí. Se calcula a potência assim. Por isso que eu falei que são dois conceitos muito próximos. Ah, aliás, olha só. Está vendo esse quociente aqui, ó? O que é isso aqui? Não é a nossa definição de corrente? Ótimo. Então a gente pode escrever assim, ó, vou escrever para cá, tá? Conclusão. A potência nada mais é do que a intensidade da corrente vezes a DDP. Por isso que você achou que eram conceitos muito parecidos. Porque são, tá? Na realidade, a potência das forças elétricas aqui nada mais é do que a corrente vezes uma constante que é a DDP entre esses dois pontos. Beleza? Tudo bem? O conceito de potência é um conceito fundamental para nós, tá? Porque ele fala de energia consumida, energia transformada, energia etc. Tá bom?
Então, guarda essa relação, porque a gente vai usar essa relação aqui para resolver um monte de questão legal sobre corrente elétrica no nosso dia a dia. Tá certo? Isso aqui é o princípio, tá? Eu acho que a gente vai precisar de uma aula inteira para a gente falar de corrente, falar de potência e resolver uns exercícios bacanas, tá? Eu vou deixar para fazer isso, então, na próxima aula, porque eu acho que o nosso tempo acabou. É isso mesmo? Sim. Tá bom, né? Ó, sábado é um dia que passa, amanhã passa rápido demais para mim, tá? Eu adoro quando vocês vêm, quando vocês estão aqui, tá? Eu me sinto muito feliz, eu trabalho com prazer imenso. Eu faço votos que tenha dado para ajudar você a entender alguma coisa de conceito. Cadê? A Bia, né? A Bia pediu essa lousa aqui. Eu vou fazer a figurinha, botar lá um resuminho e depois eu passo a tarefa, só que eu vou passar ainda a tarefa do assunto anterior, tá bom? Tudo bem? Então, galera, bom descanso para vocês, bom fim de semana. Tá? Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta a conversar, tá bom? Um abraço para todos. Beleza, Tchau, professor. professora. Obrigada. Tchau. Não, eu Tchau, agradeço. professor. Bom final de semana. Tchau. Você também, Valeu, Dave. professor. Obrigado. Bom Valeu, Felipe. Até mais, cara. Tchau, Letícia. É sábado que vem, se Deus quiser. Tchau, Tá? professora. Até mais. Tchau. Tchau, Silas, Bia, Alfredo, Bruna e Caiane. Um grande abraço para vocês, tá bom? Eu vou encerrar a reunião aqui para parar a gravação. Beijos e abraços. Até mais.